sobre o arrebatamento, tá? Então nós vamos estudar esse período aqui, o arrebatamento e o que vai acontecer com o crente após o arrebatamento. Semana que vem nós vamos estudar sobre a tribulação e grande tribulação. Então hoje nós vamos nos atentar a esse ponto aqui em cima. Antes de a gente iniciar, então, o estudo ditamente, como é que eu posso dizer? Praticamente, né, a prática do estudo, nós vamos orar primeiro, pedir a direção de Deus, para que nós possamos entender e aplicar também, né, e poder ensinar. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor, ó Deus, esteja a nos abençoar, abrindo o nosso entendimento, que nós possamos entender as verdades bíblicas e também, ó Deus, sermos coerentes e respeitando, ó Deus, os outros, mas sem deixar de mostrar a Tua verdade na Tua palavra. Pai bendito, tem misericórdia de nós, nos abençoe nesta aula e que nós possamos estar continuando, ó Deus, até finalizar esse assunto e outros até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, gente. Então, o arrebatamento, como que será o arrebatamento? Será um encontro nos ares. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, que o arrebatamento será encontro com Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então diz assim a palavra do Senhor, 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá certo? Então, será nos ares, ok? Então, aí está o texto, né, que nós lemos, então, será nos ares. E, então, primeiramente, os mortos em Cristo e salvos vivos. Então, esses serão aqueles que vão se encontrar com Cristo nos ares. Está aí também no mesmo texto, né, o que a gente acabou de ler, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então, nós vimos aí que primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Só que assim, será algo instantâneo, tá? Então, imagina você, se você parar para pensar aqui nesse, primeiro os mortos, eles ressuscitarão. Opa, então já vamos ficar ligados nos cemitérios, né? Vamos ficar. Foram ressuscitados, no ano que vem é nós. Não tem esse time, tá? Então assim, vai acontecer simultaneamente, tá bom? E nós seremos arrebatados. E também não adianta o pastor Alexandre ser arrebatado e você tentar segurar na bota dele. Segurar no pé. Ô pastor, eu vou também. Me dá uma carona. Não vai ter carona nessa etapa não, tá? Então não tem carona. Cada um vai ter que ter o seu foguete. Qual que é o foguete? É Jesus Cristo. É a entrega a Jesus Cristo nas nossas vidas. Então eu sou salvo em Cristo Jesus, eu posso ter essa esperança de que Jesus Cristo virá nos buscar, porque Ele prometeu. E a promessa vai ser cumprida dessa forma. Nós iremos ser arrebatados e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E eu creio que eu não estarei morto nesse evento, porque eu acho que está muito perto. E eu também não quero morrer, não. Eu quero ver a terra ficar pequenininha. Né?
fazendo alegoria aí, né? Então, 1 Coríntios 15, 51 a 54. Está na tela aí também, se você conseguir ver aí, tá? Acho que não ficou muito pequeno não, né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, nós entendemos aqui, então, mais uma vez, que Paulo ele está falando aos coríntios sobre este evento. E ele fala, olha, entenda o mistério aí. Na verdade, nem todos nós vamos dormir, ou seja, nós vamos morrer. Esse dormir aqui é o sono da alma, né? O morrer, e não é o morrer igual dos adventistas, tá? O sono da alma dos adventistas. Que eles acreditam que a pessoa morreu, acabou, tá dormindo. E aí não tem inferno, então não tem inferno, e o Saulo está esperando Jesus Cristo. Não, aqui o dormir é o dormir na questão da morte, tá? Da morte mesmo. Então morreu, nem todos nós vamos morrer, mas todos seremos transformados. Por quê? Por que eu estou defendendo isso? Porque Paulo continua falando. Não adianta a gente pegar um texto e ficar somente nele para interpretar. Olha lá, ele vem falando que no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, quem são os mortos? Aqueles que dormem. Tá? Então eles vão ser ressuscitados. Por que eles vão ser ressuscitados? Para se revestir da incorruptibilidade. Serem transformados. O que é o corrupto? O que é a corruptibilidade nesse caso aqui? O nosso corpo ele se degrada, né? Ele é corrupto em sua matéria. Então, por exemplo, o meu pai faleceu já vai fazer 20 anos, acho que já tem 20 anos. 20 anos acho que vai completar esse ano que vem. 20 anos. Como que está o corpo dele? Não tem, né? Não sei nem se o osso existe mais. Virou pó, né? Pó. Então, Deus tem o poder de juntar essa matéria para que seja incorruptível. Não haverá, né? Então, o corpo transformado assim como é o de Cristo, porque Tomé viu Cristo com as suas feridas, ou seja, o nosso corpo será semelhante ao de Cristo. Então, não será corrompido, ele não se degradará. Então, ele vai ser revestido da incorruptibilidade. E o que é corruptível, né, incorruptibilidade, e também o que é mortal, da imortalidade. Então, hoje nós somos mortais. Nós somos mortais. Nós vamos, assim, a tendência é isso, né? O homem nasce, cresce, fica bobo e casa, e depois morre, né? Brincadeira, mas esse é o ciclo da vida, né? Então, a pessoa nasce, cresce e a única certeza que nós temos é a morte. Né? Então, porque nós somos mortais. E nós que somos mortais seremos revestidos da imortalidade. Isso para ser eterno, né? Para a eternidade com Cristo. Então, nós não vamos morrer. Tudo bem, gente? E será pré-tribulacional. E aí a gente vê lá, 1 Tessalonicenses também fala sobre isso, capítulo 1, versículo 10. A esperar dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Qual é a ira futura? É a tribulação. Tá? Que nós vamos estudar também essa questão da ira, das taças, a gente vai estudar isso daí. Vamos tentar estudar e finalizar semana que vem, mas eu acredito que não vai dar tempo. Nós vamos ter que avançar um pouquinho. Eu acho que o que vai levar mais tempo para a gente de estudo será o período da tribulação. Porque são muitos detalhes, são muitas coisas para a gente entender. Tá bom? E também, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 9. Então, recapitulando, o arrebatamento acontecerá pré-tribulacional, ou seja, antes da tribulação. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e os mortos em Cristo e os salvos vivos, esses vão encontrar com o Senhor nos ares. Tá certo? Acho que não ficou dúvida sobre isso aí, né? Tá tudo certo? Beleza? Vamos para o próximo. Olha aí, Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Então, será pré-tribulacional. Tudo bem, gente? Posso passar? Vamos lá, falar agora sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é aquele momento onde o Senhor vai nos julgar, vamos dizer assim, tá? No tribunal. E nós vamos ver os detalhes agora aqui. Então, será onde esse tribunal de Cristo? Será no céu. Lucas capítulo 14, versículo 14. Será no céu. Lucas 14, 14. Diz assim: E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, é a recompensa que nós vamos receber. E aí é no outro evento que é no tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, no tribunal, as nossas obras serão provadas ao fogo. Nós vamos ver aqui também. 2 Coríntios 10, 5. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, 2 Coríntios 5, 10. Tudo bem? Pode ir? Pode avançar? Se estiver anotando alguma coisa aí, pode esperar. Espera um pouquinho que eu estou terminando de anotar aqui para não perder o raciocínio, tá bom? Pode fazer. Tá, entendi. A pergunta da irmã é o seguinte, que ela ouviu um pregador, tá, agora no tempo de quarentena, e ele afirmou que a pessoa pode ir para o céu respeitando o mandamento de Cristo. É isso, né? Então vamos lá. Se o ímpio pode ir para o céu respeitando o mandamento de Cristo, a Bíblia ela não está certa. Porque a única forma de eu ir para o céu não é através de mim, mas através do sacrifício de Cristo. Não por aquilo que eu faço porque Ele mandou, mas porque Ele pagou o preço. Lembra da nossa aula da justificação? Ele nos tornou justo perante Deus. Então Ele pagou o preço.
Nós nos tornamos não inocentes, mas nós pagamos a dívida. Sabe aquela coisa do rapaz que ele assalta e ele é pego pela polícia e ele é preso? Ele tem que pagar aquela dívida para a sociedade, que a justiça fala, você tem que ficar preso tantos anos. Então, ao invés de ficar preso, vem alguém e paga a fiança. Você está quitado com a justiça, pagou. Então, Jesus, com a sua morte e ressurreição, ele pagou a dívida que era para o ser humano. Então, a salvação é através da fé e não das obras. Então, essa definição é assim, olha, você faz, se você fizer bonitinho, você vai para o céu. Mas nós cremos que é Jesus quem nos leva para o céu, é Jesus que nos dá o passaporte, e não é por obras, que a gente sempre tem esse Efésios 2, 8 e 9 bem gravado na nossa cabeça, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, imagine se você doar cesta básica te levar para o céu. Então, aquele que é rico, que tem mais condições financeiras, ele tem mais facilidade para ir para o céu do que aquele que recebe a cesta. Entende? Então, Deus, não é assim que funcionam as coisas de Deus. É pela fé. Tudo bem? Beleza. Então, vamos para o próximo. Mais alguma pergunta? Vamos avançar. O propósito. Quais são os propósitos do Tribunal de Cristo? Primeiro, preparar os salvos para receber os galardões e participar das bodas do Cordeiro. 1 Coríntios 3, 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. No contexto, ele vai falar sobre palha, feno, madeira, pedras preciosas, aquilo que vai ser provado no fogo. Então, as más obras que são perecíveis, essas serão queimadas, e as nossas obras que são eternas, elas serão purificadas. E nós vamos receber os galardões. Tá bom? E a gente vê que a Bíblia diz sobre os galardões, fala da coroa da vida, a coroa, as pedras. Então, vamos ver aqui. Entregar os galardões para cada salvo. Então, versículo 12 ao 15, vamos ler aí. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 ao 15. E, se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Lembra que eu falei aqui sobre o tribunal de Cristo não ser para julgamento, de perder a salvação ou de condenação? Por quê? Paulo fala aqui, se a obra de alguém se queimar, ou seja, são obras infrutíficas, se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal, ou seja, a pessoa das obras que queimar, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, ele será salvo. Não é como se você está lá no tribunal de Cristo, olha, esse é o filme da sua vida. Igual tem aquela revistinha lá, esse é o filme da sua vida. E aí no filme da sua vida, olha, então, sabe, você não evangelizou, você pecou aqui, ali, acolá, então agora você vai para o inferno. Então você vai ser tirado do rol de salvos. Não é assim que funciona, tá? Então aqui é uma prestação de contas. Acho que essa é a palavra mais exata para o tribunal de Cristo. É uma prestação de contas. Então,
nós vamos prestar contas a Deus daquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. Então, olha lá, coroa incorruptível, coroa da alegria, coroa da justiça, coroa da vida e a de glória. Essas são as coroas que serão entregues para os salvos, que é a entrega dos galardões. Aí sim, agora as bodas do Cordeiro, tudo bem quanto ao tribunal, ficou claro? Quanto ao tribunal, agora nós vamos para as bodas do Cordeiro. Então, quando será as bodas do Cordeiro? Após o julgamento das obras dos salvos. Apocalipse 19, versículos 7 ao 9. Apocalipse. Então diz assim, Apocalipse 19, 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que são bodas? O que são bodas? Não, obrigado. O que são bodas? Quem aqui tem bodas de papel, bodas de prata, bodas de ouro? O que é bodas? É a festa, é a comemoração. Então, o que a gente faz numa festa? Se alegra, festeja, não é isso? E uma das características de uma festa, e dessa aqui em especial, é o recebimento de presente. Quem aqui não gosta de presente, né? É legal receber presente, principalmente quando é de surpresa. Mas aqui não, aqui já está prometido. Nós iremos receber os galardões. Então será após o julgamento das obras dos salvos. O casamento de Cristo e da igreja imaculada. Porque a igreja ela precisa estar imaculada. Hoje a igreja ela não é pura, como tem que ser. Porque nós somos seres humanos. Nós estamos na Terra, nós somos mortais, corruptos. Tá? Por mais que nós tenhamos a atitude e a ação conforme o Senhor quer que nós façamos, mas nós somos sujeitos a erros. Se eu falar que não, eu estaria pecando mais uma vez. Né? Então, nós somos suscetíveis a erros, mas nós precisamos avaliar o que é melhor ou não para nós. E nesse caso, a igreja já foi purificada. Então, o fogo provou, e aí entrou as bodas do Cordeiro, que é o encontro de Cristo com a sua noiva imaculada. Tá bom? Tem essa divisão, mas são coisas que a gente não tem o tempo, tá? Não tem o tempo. Então, a tribulação a gente tem o tempo declarado na Bíblia, mas o que vai acontecer no céu a gente não tem o tempo. Mas a gente sabe que após a tribulação nós iremos voltar com Cristo, reinar com Cristo, tá? E nós vamos ver isso aí adiante na nossa aula. Então, Apocalipse 19, 1 ao 9, fala desse encontro. E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta e que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono, que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como uma voz de uma grande multidão, e com que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, este aqui é o detalhamento do encontro, do casamento de Cristo e a sua noiva, que é a igreja. A igreja como organismo e não como organização. A igreja de todos os salvos, de todos os tempos. Tá bom? Não a organização como nós temos hoje, mas a igreja é organismo. Porque aí vem aí o 2 Coríntios 11:2, que complementa, né? Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. E qual é o marido? Jesus Cristo. Tá? Então, a pureza da igreja. Então, Paulo ele estava preparando a igreja de Corinto ali para eles se encontrarem com pureza com o Senhor. Tá bom? Então, essa que é a questão, a característica das bodas do Cordeiro. Agora, sobre a tribulação, nós vamos ver semana que vem. Tá bom? Semana que vem nós vamos falar sobre a tribulação, período da tribulação. O que é a tribulação? O que vocês imaginam sobre a tribulação? Vamos aqui adiantar um pouquinho, ver se a gente consegue identificar aquilo que a gente pensa sobre a tribulação. Quem quer falar primeiro? Um de cada vez para não dar bagunça. Quem quer falar sobre a tribulação? O que é a tribulação para você? Um período difícil. Quem aqui já assistiu aqueles filmes, né? O Arrebatamento, Deixados para Trás, né? Então, já tem mais ou menos uma ideia de como funcionará aí a tribulação. Então, será algo muito terrível. Já a palavra tribulação, né, já traz isso na sua essência, né? Tribulação é coisa difícil, é algo muito ruim. Então nós temos a tribulação e aí nós temos para avançar para o segundo nível, a segunda onda, vamos dizer assim, né? Como a gente já está conhecendo esses termos, então seria a segunda onda e que vem mais forte, né? Mas a segunda onda da tribulação, isso que a gente está vivendo é algo muito pequeno perto da tribulação. Muito pequeno. A tribulação será, nós vamos estudar para quem será a tribulação. Qual o motivo da tribulação? Tá? Nós vamos estudar semana que vem, mas eu vou aqui só dar uma palhinha. É um tratamento de Deus com Israel. A tribulação, ela é um tratamento de Deus com Israel. Tá? A igreja não estará na terra.
Então a igreja, nós, que somos salvos, estaremos com o Senhor. Nós estudamos aqui, né, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Esse é o nosso destino, é o destino do salvo. Enquanto isso, a tribulação estará aqui na terra comendo solta. E aí vai se levantar o anticristo, a marca da besta, uma só moeda. Então, assim, o templo lá em Jerusalém, que será erguido, o terceiro templo, né, será erguido, o templo lá de adoração, e vão adorar a besta. Nós, como igreja, não veremos isto. Por isso que eu digo que o tempo está muito próximo, porque já existe a preparação, os utensílios do templo, já tem a ovelha lá, o cordeiro vermelho, tem que ser vermelho, já foi produzida, ela já existe. Então, muitas coisas que irão acontecer na tribulação já estão sendo preparadas. Por isso que eu creio que está muito próximo mesmo. Então, eu tive uma... Então, eu prefiro não pagar para ver. A gente pode ser salvo pela graça, né? Mas haverá a pregação do Evangelho do Reino, né? Então as 144 mil testemunhas irão pregar o Evangelho do Reino, haverá salvação na tribulação, só que de forma diferente, né? Então, por exemplo, aquele que não tiver a marca da besta não vai poder comprar, vender, não vai poder fazer nada. Vai ser pago o preço. Então, assim, eu prefiro estar nesse período da graça e estar na festa do que na tribulação. E uma coisa interessante, que é uma pergunta que eu faço e que é uma pergunta retórica, tá? É uma pergunta retórica. Você vai fazer para si mesmo e vai pensar um pouquinho e vai pesquisar sobre isso aí. Quando acontecer a tribulação, Deus enviará a operação do erro, para que todos acreditem na mentira. O Espírito Santo não estará mais na terra. Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Então, como eu sei que Deus é justo e que eu preciso entregar minha vida para Cristo para ter a vida eterna? Porque Ele pagou o preço para mim. É o Espírito Santo que me convence, é o Espírito Santo que me explica isso. Na época da tribulação, o Espírito Santo não estará mais atuando na terra. E Deus vai enviar a operação do erro, para que todos acreditem na mentira. Você imagina aqueles 144 mil judeus pregando o Evangelho do Reino, e as pessoas não acreditando nele porque eles estão falando a verdade. Eles vão acreditar no falso profeta e no anticristo. Por isso que eu acho que é difícil uma conversão em massa nesse período, porque as pessoas vão estar acreditando, vão estar cegos e acreditando naquele líder mundial. Entende? Então, esse é um pensamento que eu tenho baseado nesses eventos. Mas a Bíblia fala que haverá salvação, porque lá no final, o que se diz ali em Apocalipse? Quem são esses de branco vestidos? Esses são os que mancharam a sua veste na tribulação. Então haverá, mas eu não posso cravar e falar assim, não, eu vou viver aqui, de boa, vou ficar pecando aqui, entendeu? Quando a igreja sumir, eu sei que foi o arrebatamento, aí eu me converto de verdade e vou viver para Cristo, eu tenho uma segunda chance. Então, acho que não... Diga, pastor Alexandre.
Pois é. Jesus hoje vai ter uma segunda chance. Por quê? Porque a operação do erro vem, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, justamente para aqueles que não aceitaram a verdade e serão enganados. Então, quem rejeitar hoje, não é certo que na segunda chance ele vai aceitar, porque ele não acredita. A possibilidade é que ele rejeite por conta da operação do erro. Interessante, né? E a gente tem esses detalhes que são legais. E semana que vem vai pegar fogo. Então, esse assunto é tudo assunto da semana que vem. Né? Então, a semana que vem vai pegar fogo. É um assunto muito gostoso de estudar. Né? Então, acho que vale a pena vocês virem. É conhecimento, né? Não é algo que nós vamos passar. Mas para o pós-tribulacional, ele vai passar por isso aí. Mas eu não acredito que a igreja passará. Nós não cremos assim. Nós cremos que a igreja será arrebatada, como nós estudamos aqui hoje. É difícil, né? Está implorando, né? Gente, a salvação para você. E seguir a palavra. É porque sabe o que acontece, Edmar? É que as pessoas, o ser humano tem a tendência de querer pagar. Se, por exemplo, o irmão Luciano ganha um presente meu, sabe o que vai estar na cabeça do irmão Luciano? Eu vou retribuir, eu tenho que retribuir. Mas assim, o que é o presente? O presente é por graça. Mesmo que a pessoa não mereça, você achou graça, aquela pessoa achou graça aos seus olhos. Eu quero agradar o Luciano, então eu vou dar um presente para ele. Então vou lá, dou um presente para ele. Isso não quer dizer que eu estou dando presente para receber outro. Não estou fazendo barganha. Entende? Isso é a teoria. Porque muita gente não. Eu vou na festa de 15 anos da filha do fulano, porque a minha filha vai fazer 15 anos daqui dois anos. Então, assim, eu tenho que ir dar um presente bom, porque para minha filha ganhar um presente bom também. Sabe? Isso não funciona. Mas, assim, não é o correto. Mas se a gente olhar na prática, muita coisa acontece assim. Sabe o que acontece muito assim? Pelo menos na minha época de mocidade era assim, né? Não sei na sua, mas na minha época era assim. E lá na minha região era assim. A mocidade ia ter evento lá na igreja do Garcia. Opa, Vila das Mercedes, nós vamos. Por quê? Em outubro tem o aniversário da nossa mocidade. E aí o Garcia vai vir aqui e nós vamos ter um evento legal. Na mocidade era assim. Então, assim, eu só vou na sua igreja se você vier na minha. Hoje eu não sei se acontece isso, mas naquela época acontecia. Nós éramos pecadores. Então agora eu não sei. É que assim, ó, nós temos também escatologicamente falando, não está fugindo do assunto. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Então, as pessoas elas não vão estar muito afim. Poxa vida, eu não sou tão velho, tá? Mas eu presenciei muitas coisas que assim, as igrejas eram cheias, eram conversões toda semana, era muito fervoroso. Se você tivesse um evento, estava todo mundo participando. Nem todo mundo tinha carro, porque era difícil ter carro naquela época, do Sarney e companhia daquela época, lá era difícil. Não era todo mundo que tinha, e o pessoal ia de ônibus. Então pegava, ou alugava um ônibus, ou ia de coletivo mesmo, e via a mocidade, via os irmãos indo para esses eventos.
As pessoas tinham mais vontade de estar junto, então, vamos ter um acampamento. Nossa, você tinha que batalhar para não ir gente para poder caber no sítio, porque era muita gente que ia. Hoje você tem que ficar implorando, pelo amor de Deus, vamos com a gente, porque tá faltando dinheiro para a gente completar aqui, sabe? Então, isso é a característica que nós estamos vendo hoje. Eu presenciei essa involução, porque é uma involução. A igreja começou a involuir. Em vez de evoluir, começou a involuir as pessoas. Não é a igreja, o trabalho da igreja. A igreja continua trabalhando igual. Só que as pessoas que ouvem o evangelho são pessoas que estão cada vez mais frias. E sabe o que isso também pode ser uma característica para que aconteça isso? São o poder que as pessoas têm hoje, que não tinha antes. Então, você imagina, antes ninguém tinha celular, não tinha carro, né? Não tinha distrações, então as pessoas precisavam ter mais contato umas com as outras e tinha prazer de estar junto. Hoje está muito frio, né? Hoje, poxa vida, hoje nesse momento eu poderia estar num lugar longe, fazendo outra coisa porque eu tenho facilidade de ir. Então, naquela época não tinha essas facilidades, né? Então, as facilidades e o poder aquisitivo das pessoas afastam ela da necessidade, né? Entender a necessidade de entregar a vida para Jesus, de andar com Cristo. As pessoas hoje estão cegas para isso. Então, aí a cegueira vai aumentando. Sabe aquela coisa da miopia? Então, eu sou míope. Eu tenho 3 graus de miopia. Então, sem óculos eu não enxergo nada. Eu só estou aqui sem óculos enxergando porque eu estou de lente de contato. Senão, eu não ia estar enxergando a fisionomia do irmão Luciano aqui. Não ia saber se ele estava olhando para mim. Eu ia saber se estava direcionado para mim o olhar. Mas eu não ia saber qual era a expressão dele, porque eu não consigo enxergar assim. E o ser humano é assim. A cegueira vai aumentando. Então, a miopia ela vai aumentando até a hora que você vai ter que operar de catarata. Entende? Então, a humanidade está cega. E a cegueira vai aumentando, conforme a gente estudou na aula de soteriologia, falando da cegueira espiritual, né? Então nós temos que orar e lembrar que nós temos que anunciar para que as pessoas entendam também o que vai acontecer no futuro, para que eles não fiquem e que eles tenham o mesmo destino que o nosso, que é o céu, que é não passar pelas tribulações que nós vamos estudar semana que vem. Tá certo? Que Deus abençoe.